Tesla foi um grande gênio do século XIX. Ele foi responsável por grandes invenções que contribuíram tanto para a área da física, também para a área da química e da nossa tecnologia. A maioria de suas invenções elas serviram de base para as coisas que nós temos hoje, como a luz elétrica, os transformadores, hidrelétricas, controle remotos, liquidificadores. Então ele teve uma grande influência em tudo que nós temos hoje, que é movido à eletricidade. No século XIX, existia um cientista chamado Thomas Edison. Ele tinha inventado a lâmpada elétrica, só que ele utilizava uma corrente contínua. E para aquela época, trazia um pouco de problemas na parte de distribuição para as casas, para as sociedades e no reabastecimento das famílias. Então, não tinha transformadores, não tinha um reabastecimento de rede elétrica. Então, dificultava um pouco naquela época. Então, mais tarde surge o Tesla com o seu motor de corrente alternada, que seria uma nova solução no mercado para que as famílias pudessem ter essa distribuição melhorada. E então o Tesla ele entra no mercado e logo de cara Thomas Edison ele não curte muita ideia e eles até trabalham junto, Thomas Edison e Nikola Tesla, só que não dá muito certo. Nikola Tesla ele é bastante pisoteado, eles discutem, houve brigas. Então a partir daí surge a Guerra das Correntes, que de um lado é Thomas Edison com a corrente contínua e de outro lado é Nikola Tesla com a sua corrente alternada. Mas por fim Nikola Tesla acaba ganhando porque a sua corrente ela é mais eficiente e ela tinha uma ideia muito melhor do que a de Thomas Edison, que era simplesmente enriquecer. E ele também queria ajudar, mas ele tinha um método mais de enriquecer e era quase impossível você ter energia para quase tudo. Você não tinha uma área tão grande quanto o motor de corrente alternada de Tesla. Então, aí se deu início ao que nós temos hoje, que é uma corrente padronizada, né? Graças a ele nós temos transformadores que chega energia à nossa casa. Então, Nikola Tesla realmente foi um grande gênio que eletrificou o mundo. Ele deu origem a tudo que nós temos hoje, a luz, a eletricidade, as hidrelétricas. Então, tudo isso foi graças a esse grande cientista, a esse grande gênio. Nikola Tesla foi responsável por grande parte da tecnologia que temos hoje em dia. Alguns exemplos de suas invenções. Ele inventou a bobina de Tesla, que era uma máquina que produzia raios. Ele inventou a turbina de Tesla, que era um motor que ficou como concorrente do motor de pistão. Ele inventou a radiografia, o rádio, que só ficou comprovado de fato que a invenção era dele em 1943. Ele também teve grande participação na invenção da lâmpada fluorescente e da invenção da corrente alternada. Outra de sua grande invenção foi o transmissor de aplicação, que era a maior e a mais poderosa bobina de Tesla. No caso, essa bobina não funcionou, não deu certo, mas ela serviu como base para o que ficou conhecido como Torre de Tesla, o que era uma torre que foi construída em Nova York com o intuito de gerar energia elétrica sem fio para todo o planeta. Porém, quando o JP Morgan foi iniciador, ele descobriu que ele não poderia lucrar com essa invenção, ele então decidiu encerrar a iniciativa. E acabou que ficou por aí o projeto de Nikola Tesla. Hoje em dia, cientistas, físicos e engenheiros elétricos, eles falam que essa ideia de Tesla de fazer essa torre e gerar energia para todo o planeta seria impossível. Porque, de acordo com ele, como o Tesla não anotava todos os seus cálculos, ele esqueceu de calcular algo muito importante, que é que quando a energia encontra com o ar, ela perde forças e ela fica lenta, muito rápido. Então, não seria capaz disso acontecer. Então, eu vou falar sobre as curiosidades. Tesla dormia cerca de 2 horas por noite. O que a gente está acostumado a 8, ele dormia 2. Muitas vezes ele também nem dormia. Ele nasceu em um dia de temporal muito forte, então a parteira falou que ele seria um ser das trevas, uma pessoa das trevas. E a mãe dele falou que não, que ele seria uma criança da luz. Ele também era obcecado pelo número 3, então tudo que ele tinha que fazer tinha que ser no número 3, não dá parar no número 3. E ele também, sempre antes de comer, ele colocava 18 guardanapos e tirava 18 guardanapos, que é um número múltiplo de 3. Ele
não gostava muito de pessoas, mas ele era apaixonado por pombos. Inclusive, ele se apaixonou por uma pombinha. Ele também tinha memória fotográfica, então tudo que ele lia ficava muito fácil para ele decorar e falar tudo certinho. Ele também foi uma das pessoas que idealizou o Wi-Fi. Ele foi uma das primeiras pessoas que imaginou que as pessoas teriam um aparelho e que nesse aparelho poderia captar a internet e se comunicar com o mundo todo. Ele criou uma espécie de bomba, um laser mortal, que atingia cerca de 300 quilômetros e podia matar um exército. Ele tentou passar energia para todo mundo, para que todo mundo tivesse energia. Só que não deu muito certo e ele queimou uma usina da cidade. E ele entrou em muitas dívidas e teve que pagar bastante indenizações. Ele também falava 8 idiomas, inclusive o sócio-croata, que foi ele que inventou. Para entendermos mais sobre os feitos de Nikola Tesla, precisamos saber como funciona e de onde vem a energia das grandes máquinas criadas por Tesla. A energia térmica é uma forma de energia que está relacionada com as altas temperaturas e o calor. Ela é formada como consequência da energia cinética das moléculas e partículas de um determinado corpo. Um bom exemplo dessa energia são as usinas termoelétricas, que produzem energia elétrica com base na energia térmica. Este processo requer a utilização de matérias-primas combustíveis, como o petróleo, a gasolina, o gás natural e o carvão. Atualmente, os combustíveis fósseis são a fonte de energia mais usada no mundo. Ele é usado para gerar energia elétrica, mas acima de tudo também é usado para gerar energia mecânica, nos carros, motores térmicos e etc. Bom, meu nome é Nicolas Pinheiro e hoje eu vou explicar um pouco como é que funciona a turbina de Tesla. No início do século XX, o mundo assistia ao surgimento do motor de pistão em automóveis. Na tentativa de competir com o motor de pistão, Tesla desenvolveu a sua própria turbina. Não tinha lâminas e utilizava discos lisos que giravam numa câmara e trabalhavam enquanto o combustível era queimado antes de entrar na câmara principal que continha os discos. A combustão faria os discos girarem, o que fazia o motor trabalhar. Quando Tesla testou o motor em 1909, ele obteve uma eficiência de combustível de 60%, o que era impressionante, considerando que atualmente só temos taxas de conversão de energia de 42%. Ainda assim, por causa da natureza dos negócios, as pessoas viram mais valor no motor de pistão por causa das vendas de combustível e tornou-se a norma que continua até hoje. Outra de suas grandes realizações envolvendo a energia térmica seria a lâmpada de Neon, onde Tesla desenvolveu 3 tipos diferentes de iluminação utilizando a corrente de partículas elétricas através de gases, entre outras invenções que utilizavam dessa fonte de energia tão presente em nossos dias. A energia térmica pode ser uma fonte barata, rápida e acessível atualmente, porém pode trazer grandes danos ao nosso planeta, como o efeito estufa, a liberação de gás carbônico e o desmatamento da nossa natureza. Portanto, a conscientização do uso de métodos menos poluentes, como os gases naturais, é um fator essencial para que haja menos poluição no planeta Terra.